A paz do Senhor, professor da classe Jardim de Infância. Eu sou a Aline Rosa, faço parte da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina, e é uma alegria muito grande estar aqui para compartilhar com você mais uma pré-aula. Mas antes de falar da nossa lição, deixa eu conversar um pouquinho com você. A prof. Sabrina já explicou por que a gente encerrou o nosso grupo no WhatsApp e agora a gente está com o grupo somente no Facebook. E nós estamos esperando por você. Isso mesmo, lá no Face você procura por Classe Jardim AD Blue e pede para participar do grupo. Lá você posta as suas ideias, os seus materiais, lá você comenta. Olha, o nosso grupo está muito especial. Eu estou encantada, eu estou maravilhada com tudo que os nossos professores aí pelo Brasil todo e fora do Brasil também têm feito. Nós temos recebido fotos lindas, maravilhosas lá das meninas de Portugal. E eu quero mandar um beijo especial para vocês. Tinha mais gente que me pediu para mim mandar um beijo, mas eu acabei esquecendo de fazer a anotação dos beijos. Agora que eu cheguei aqui para gravar, que eu me lembrei disso. Mas todos os professores da classe de jardim que fazem parte do grupo ou que estavam fazendo parte do WhatsApp, recebo o meu beijo, o meu abraço, o meu carinho. Muito obrigado por compartilhar conosco a ideia de vocês, o que vocês têm feito, porque a gente vem aqui, mostra uma coisinha pequenininha assim, ó, e vocês vão para a classe, vocês vão por aí e fazem, ó, muito melhor do que a gente apresenta aqui. E com certeza vocês estão de parabéns, porque para o nosso Deus é sempre o melhor. Vamos lá? Vamos para a nossa lição? Nós usamos a lição da CPAD, classe Jardim de Infância, e nós estamos na lição de número 8. Isso mesmo! O título dessa lição é O Amigo Forte. Quem será esse amigo? Com certeza vocês estão vendo aí, vocês já sabem, né, professor? O objetivo desta aula é entender que a verdadeira força não está em nossos braços, mas a força está na nossa fé em Deus. Isso mesmo, nós devemos acreditar, confiar em nosso Deus. E é Ele que nos dá força a cada dia para a nossa caminhada. Vamos lá? Eu vou começar falando sobre o louvor. O louvor para esta aula, eu separei 2 louvores. Este da Bíblia, que eu já apresentei ele aqui em uma pré-aula, que é o Leia a Bíblia e Faça a Oração se você quiser crescer, né? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Daí os bracinhos crescem, as perninhas também. E é muito legal esse recurso, as crianças amam. E depois fala, né? Que quem não lê a Bíblia e quem não ora vai diminuir. E esse recurso aqui é muito legal. As crianças amam. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. É um corinho bem antigo, mas que a gente canta ainda e as crianças amam. E sobre a aula, eu também separei um louvor bem antigo, que eu não vou cantar, porque eu não tenho dom de cantar, mas eu vou falar e depois lá no PDF eu vou deixar o link da música Leia a Bíblia e Faça Oração, porque se você não conhece, você vai poder ouvir e saber o ritmo dela, e dessa outra música. Essa outra música é aquela que fala assim, ó, eu sou uma boa menina, daí vem os meninos e fazem, um bom menino eu sou. Daí repete, depois as meninas falam, quisera ser como era Esther, e os meninos, e eu como Sansão. E depois também na música fala, né? Tia Aline, deixa eu cair tudo aqui. Sansão era forte e valente, e Esther era boa e fiel. E essa música é muito legal, porque você começa bem devagar e depois vai acelerando. E é o jogo meninos e meninas. Na hora da Esther, as meninas levantam, e na hora do Sansão, os meninos levantam e cantam. É um louvor muito legal, brincando, e as crianças vão aprendendo e gravando já sobre a história de hoje no momento do louvor. Muito bem. Para
para o versículo de hoje, esse versículo eu não preparei nada, nenhum cartaz, nada, porque eu vou escrever no meu quadro. E eu vou brincar com eles, igual a lição sugere, né? Fazendo o gesto. Deus é minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. A lição tá assim. Mas eu vou tirar essa palavra sempre, porque se eu deixar sem o sempre, vai ser mais fácil para as crianças gravar. E eu pensei em fazer até uma brincadeira. Com eles um rapzinho, uma coisa, eles vão aprender muito legal. Deus é minha força, Ele é tudo que eu preciso. Deus é minha força, Ele é tudo que eu preciso. E eu vou brincar com eles assim, e eles amam. Algumas aulas eu já fiz rapzinho assim, ó. Eles gravam o versículo rapidinho. Não esqueça, professor, de falar a referência bíblica, lá em Salmos 73 e 26. E primeiro, você também pode ler na sua Bíblia, na Bíblia Sagrada, você lê lá e depois você faz esse jogo brincando, né? Lembre-se do gesto. Deus é minha força, Ele é tudo o que eu preciso. Deus é minha força, Ele é tudo o que eu preciso. E daí você pode brincar fazendo um rapzinho, começa mais devagar, depois acelera. E as crianças vão gravar esse versículo assim, ó, rapidinho. Então, para o momento do versículo, é isso que a Charlie vai deixar, o rap. E vamos lá, por uma dinâmica. Para a dinâmica, para falar sobre fé, eu procurei, e sinceramente, eu não achei nada assim que, uau, era isso que eu queria. Mas eu achei uma dinâmica muito interessante que eu vou fazer com os meus alunos, que é o quê? Você coloca, por exemplo, uma cadeira, um penal, um caderno, faz um trajeto para o seu aluno. E esse aluno vai fazer o trajeto olhando. Depois você fala, amigo, faz de novo o trajeto. Ele vai fazer o trajeto andando e olhando. Quando ele for fazer a terceira vez, você vai falar, agora a tia Ali, no caso você, né, vai vedar os seus olhos e vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas você consegue, você é capaz. E o que vai acontecer? Você vai fechar o olho das crianças e o professor auxiliar ou uma criança vai tirar todo o trajeto, vai deixar o caminho livre, sem nada. E a criança vai vir e ela vai fazer o que ela decorou. Então, onde tinha a cadeira, ela vai desviar da cadeira, se era alguma coisa que tinha que passar por cima, ela vai fazer, mesmo o objeto não estando ali. Quando ela chegar no final do caminho, você vai tirar as vendas dos olhos dela e você vai falar, olha aí, ó, não tem nada, você fez o caminho sem nada. Por que que você fez o caminho tão confiante? Porque você acreditou que você ia conseguir. Você teve fé em você mesmo e realmente você conseguiu. Mas você não conseguiu sozinho, você conseguiu com a ajuda de Deus. Porque quando a gente tem fé, quando a gente acredita que Deus pode, que é com Deus a gente pode todas as coisas, as barreiras vão saindo do nosso caminho. Então, professor, essa é a dinâmica assim, que eu achei para compartilhar com você sobre fé e eu vou fazer também na minha classe com os meus alunos. Outra dica, outra dinâmica que eu vou fazer, aqui na lição fala nessa parte aqui, ó, sejam bem-vindos. Eu não vou fazer no início da aula, eu vou fazer talvez mais no final, mais para frente, eu vou ver um momento especial para fazer essa dinâmica ali. O que diz essa dinâmica? Você precisa de palitos, ou ali é com lã, né? Mas eu preferi palitos. Você vai dar um palito para cada criança. E você vai falar para eles quebrarem. E eles vão fazer isso aqui, ó. Muito fácil quebrar um palito. Depois, você vai dar mais um palito para cada criança. E daí você vai falar assim, agora todos vão trazer o palito aqui para a prof. Eles vão te trazer o palito. E você pega esse palito. Quando você pegar da mão da criança, você fala, esse palito representa você, Tommy. Esse palito representa você, Eduardo. Esse palito representa você, Alice. Você vai falar o nome das crianças, né? Cada palito representa uma criança. E você vai fazer o quê? Você vai tentar quebrar. Olha aqui, ó. A gente não consegue. Claro que se eu fizer muita força, eu vou quebrar. Mas a intenção é que a gente não quebre. E você vai explicar para os seus alunos o quê? Que quando a gente está sozinho, a gente quebra muito fácil. Muito fácil.
a gente se entristece com as coisas, a gente fica triste, a gente acaba se quebrando. Mas quando a gente está junto, unidos no único corpo que é Jesus Cristo, a gente não se quebra por nada, ó. A gente está ligado, a gente está unido, a gente está junto. Então essa é a ideia, que a união faz a força. Então essa dinâmica também é muito legal. Eu também vou fazer com os meus alunos. Ainda estou pensando em qual momento da minha aula eu vou aplicar esta dinâmica. Então, professor, vamos para a história, né? No momento da história, a história todo mundo conhece, as crianças já conhecem essa história. Por quê? Porque é uma história que a gente já ensina desde pequenininho, né? Aquele homem, que ele era muito, muito forte, que ele matou um leão, que ele, né, fez muitas coisas e que ele confiou em uma mulher e aconteceu tudo o que aconteceu. Mas, professor, cuidado conforme você vai contar essa lição. Eu achei legal ali na nossa lição que eles não falam nenhuma parte sobre Dalila, que ele contou o segredo para ela. A lição não fala. Eu achei legal a forma que a lição trouxe a história. A lição ali conta desde quando o anjo apareceu para a mãe de Sansão e falou que ele não poderia cortar os cabelos. E eu achei bem legal. E é uma forma diferente, porque eu acredito que talvez criança de 5 e 6 anos não esteja na faixa etária de entender sobre Dalila. Então, eu achei bem legal a forma que eles fizeram. E eu vou contar da forma que está na nossa lição. E, professor, como você tem sua lição, você vai ler a história na Bíblia e você vai ler na lição também. Você vai ler 1, 2, 3 vezes, quantas vezes você achar necessário para você ter segurança para passar para os teus alunos da melhor forma, porque você conhece os seus alunos e você sabe como eles vão entender melhor. O meu Sansão. Esse Sansão aqui, eu estou encantada com ele. Eu amei ele. Quem fez para mim foi a minha amiga Aninha. Obrigado, Aninha. Só falei para ela, Aninha, preciso de um Sansão. E eu quero que o Sansão saia o cabelo. Como você vai fazer, eu não sei. E ela chegou com essa linda surpresa para mim. Como funciona esse Sansão? O corpo dele é um amaciante, uma embalagem de um amaciante. Deixa eu já mostrar atrás. A cabeça dele é uma lata de café. Os cabelos dele é cabelo de boneca. O braço dele é EVA. No meio tem papelão e tem uma bailarina. E daí os olhinhos já são aqueles olhinhos prontos, né? E a ideia é o quê? Vocês apresentar Sansão, que Sansão ele era um homem muito, muito, muito forte e que a força dele vinha de Deus, mas que ele não poderia cortar os seus cabelos, que foi uma promessa que sua mãe fez e que também Deus falou, né, através do anjo, que Sansão não deveria cortar os seus cabelos. Não quer dizer que a força de Sansão estava no cabelo, você precisa explicar bem para a criança que a força vinha de Deus para Sansão, né? E você vai fazer o quê? Ele era muito, muito forte, mas o povo dele estava sofrendo há mais de 40 anos, que foi quando Deus enviou Sansão para libertar, né, o povo de Deus. E os filisteus não gostavam do povo de Deus. E eles não gostavam de Sansão, porque com Sansão estava protegendo o povo de Deus. Você vai falar que Sansão já tinha matado um leão, que Sansão já tinha matado muitos homens, que sozinho ele levantou o portão da cidade. E você vai contar toda a história. Mas a ideia aqui é o seguinte. Então, Sansão estava dormindo. Você vai colocar o Sansão dormindo. Quando você colocar o Sansão dormindo, você vai ter uma tesoura. Essa tesoura também foi feita de EVA, com a bailarina ali e papelão. Então, ela corta também. E a ideia é o quê? E os homens maus descobriram que a força de Sansão vinha de Deus, mas através do cabelo. Então, o que aconteceu? Eles cortaram o cabelo. Daí você vai fazendo toda a cena, né, de cortando
o cabelo de Sansão. E você vai tirar. Então, de repente, Sansão ouviu os filisteus, e ele acordou. Só que agora ele acordou, ele estava, ó, daí abaixo os braços dele, ele estava fraco, ele já estava amarrado, ele não tinha mais forças. E os filisteus levaram ele preso. E daí você vai contar toda a história, como aconteceu. E Sansão sofreu muito, ficou cego, teve seus olhos. Aqui talvez, professor, você pode jogar um pano na frente, né, para falar que Sansão estava cego, que ele não via mais. E que daí a última cena da história é o quê? Que estava tendo uma festa e Sansão pediu para Deus mais uma vez força. E o cabelo, ó, que ele tá sem o cabelo, né? E daí ele pediu para Deus mais uma vez que desse força para ele. Daí os cabelos dele já tinham começado também a crescer. Daí você pode pôr de novo ali os cabelinhos de Sansão, né? Começou a crescer e Deus ouviu a oração de Sansão e deu para ele mais uma vez força e ele ficou forte novamente. E o que aconteceu? Ele derrubou com a sua força o templo, o lugar onde eles estavam, e ali todos, inclusive Sansão, morreram. Mas Sansão aprendeu uma grande lição, que a gente deve sempre confiar em nosso Deus, que Deus sempre nos protege e nos dá a nossa força, e a nossa força vem através do quê? Daí, professor, você vai trabalhar, né? Que a nossa força no dia a dia vem através do quê? Através da leitura da palavra, através da oração. Quanto mais a gente ora, a gente está conversando com Deus. E quanto mais a gente lê a palavra, a Bíblia, mais a gente aprende sobre Deus. E mais Deus fala conosco. E é através disso que a gente vai ficando forte, vai recebendo forças para continuar a nossa caminhada dia após dia com Jesus. Então você, criança, também você precisa ler a sua Bíblia. Mas, prof, eu não sei ler ainda. Peça para o papai, peça para a mamãe ler para você, porque a palavra de Deus, a Bíblia fechada, ela é apenas um livro, mas ela aberta é o próprio Deus falando com você. E você precisa realmente de forças para continuar a sua caminhada dia após dia. Então, professor, era isso que eu tinha para compartilhar com você sobre a história. Esse Sansão forte aqui. No arquivo em PDF, vai ter as fotinhos de perto dele. Então, vocês vão ver como foi feito. Mas é bem fácil, simples de fazer. E com certeza as crianças vão amar esse Sansão que tem cabelos mesmo. E vão achar o máximo, né? Cortar o cabelo e o cabelo sair. Eu amei, eu estou encantada com ele. Vamos ver o que mais que a Charlie trouxe? Para fixar o aprendizagem. Professor, a nossa lição tem uma dica aqui. Sinceramente, cuidado se você for fazer essa dica aqui. Que aqui está falando para você fazer cabo de guerra com as crianças. Eu em minha sala é pequena, eu não tenho condições de fazer um cabo de guerra lá, porque as crianças que perdem sempre às vezes caem, pode bater a cabeça no canto da mesa, numa cadeira ou na própria quina de uma parede, alguma coisa assim. Então na minha sala eu não tenho condições de fazer essa brincadeira. Professor, só faça essa brincadeira aqui se você estiver em um lugar grande e apropriado para você fazer essa brincadeira aqui, porque senão as crianças vão se machucar e não vai ser legal. Então, cuidado com essa dica aqui que a CPAD deu. Eu vou fazer na minha sala um jogo de perguntas. Por quê? Porque as crianças amam brincar e quando a gente pergunta, é o meio que elas falam o que elas aprenderam na história. Então aqui eu preparei com uma caixa de ovos, né? Eu coloquei pontuação.
Como eu fiz? Eu fiz, por exemplo, o número 10. Eu fiz 2 vezes cada número, né? Aqui tem outro 10. Número 4, aqui está o outro 4. Então, eu fiz 2 vezes o mesmo número e eu colei aqui em um lado uma numeração, aqui no outro lado outra numeração, não sequência, em alternativas. Por quê? Qual é a ideia? Você vai separar a sua equipe em duas, a sua classe em 2 equipes. Professor, não precisa ser equipe dos meninos e equipe das meninas, porque eu já falei várias vezes, nessa faixa etária, os meninos ficam fazendo muito piadinha se caso as meninas estão perdendo, coisa assim. Então, eu gosto de misturar as equipes, tanto menino como menina, fazer equipe junto. Você vai separar e daí você vai deixar um vir e jogar. Vai jogar o quê? Você precisa de uma bolinha. Aqui eu peguei uma bolinha de um brinquedo dos meus filhos, mas pode ser uma bolinha de tênis de mesa ou dos desodorantes. Qual professora que ainda nunca tirou uma bolinha de um desodorante, né? E qual é a ideia? A criança vai jogar e caiu no número 8, por exemplo. E o que vai acontecer? Então, essa pergunta que a prof vai fazer vai valer 8 pontos. Isso aqui é a pontuação. Então, primeiro a criança vem, pega a bolinha e joga. Ah, agora caiu no número 5. Então, essa pergunta vai valer 5 pontos. Claro, professor, você dá uma distância legal, você joga. Se caso errar, cair fora, dá mais uma chance, faz 2 vezes cada um e vale pontos. Daí, no final, a equipe que fizer mais pontos é a equipe vencedora. E a outra, professor, leva um pacote de bala, um pacote de pirulito e faça a diferença. Para a equipe vencedora, dê 2 pirulitos, dê 2 balas. E para os outros que participaram, dê apenas um. Mas premie todos. Mas para a equipe vencedora, faça algo diferente. Mostre o quanto é importante eles prestarem atenção e eles escutarem quando você está falando sobre a palavra de Deus, o momento da história. Eu separei 8 perguntas. Eu vou falar algumas para vocês terem ideia. Número 1, por exemplo. Durante quantos anos o povo de Deus estava sofrendo nas mãos dos filisteus? Uma pergunta. Outra pergunta. O que o anjo disse para a mulher? Caso para a mãe de Sansão, né? Número 3. Sansão foi crescendo e ficando muito forte. Qual foi o animal que ele matou com as suas próprias mãos? Número 4. A força de Sansão vinha da onde? Essa aqui com certeza vão falar do cabelo. Você pode falar do cabelo, mas quem que dava essa força? Era Deus. Deixe bem claro isso para a criança, que a Sansão era forte, sim. A força estava no cabelo? Sim. Mas quem dava essa força era Deus. Ela vinha de Deus. O que aconteceu quando Sansão contou o seu segredo? Número 6. Qual foi o último pedido que Sansão fez? Número 7. Aonde nós encontramos forças para vencermos o nosso dia a dia? E a última que eu fiz, qual versículo que você decorou hoje? E essas são as 8 perguntas. Professor, todo esse material, toda essa aula bem explicadinho vai estar lá no nosso arquivo em PDF, em nosso site. Curta o nosso vídeo aqui, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal, porque quando você está inscrito no canal, toda vez que entra um vídeo novo, você recebe ali um recadinho e assim você vai sempre saber quando as aulas já estão no ar. E logo, logo o nosso site está vindo aí com muitas novidades, muito legal, e estamos esperando você no Facebook para você deixar suas fotos, seu material lá também. Professor, era isso que eu tinha para compartilhar com você no dia de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê muita sabedoria e muita criatividade para que você continue trabalhando com as nossas crianças, amando as nossas crianças e dando o melhor para o nosso Deus. Um beijo, fiquem com Deus, porque eu vou com Ele. Até o nosso próximo encontro. Tchau!